em ordem cronológica. Ontem de manhã, o Lauro Jardim publicou a nota. Há 3 dias do tarifaço, bolsonarismo aposta tudo na Magnitsky contra o ministro e sua mulher. Na matéria de 10 da manhã, o Lauro Jardim, em 2 linhas, já falava algo que eu acho que, enfim, era mais do que o suficiente. Eu acho que não tinha que falar nada para evitar qualquer tipo de crítica na rede social, porque o pessoal agora já tá criando, assim, um cataclisma, né? Tudo que tá acontecendo é graças a Eduardo, né? O trabalho que ele vem fazendo, Paulo Figueiredo e tudo mais. E agora o pessoal já tá reclamando, porque o trabalho não tá bom o suficiente, o trabalho que ainda nem começou, assim, a pegar tração. Já teve aí a questão do visto. Mas o Lauro Jardim terminava a matéria falando que, primeiro momento, ministro, sua mulher. Aí, num segundo momento, ainda segundo a dupla, poderiam ser atingidos o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o PGR Paulo Gonet. E a turma vem falando, né, que, assim, escalada. Escalada. Ninguém quer escalar, mas espera aí que, enfim, né, a situação seja resolvida o quanto antes. Aí, quando foi 2 da tarde, 1h59, a Bela Megali publicou essa nota, que eu não entendi qual foi a razão que gerou assim, um cataclisma, né, uma enxurrada de críticas ao Eduardo, ao Paulo Figueiredo e tudo mais. Enfim, que a Bela Megali dizia: Eduardo Bolsonaro tenta excluir Barroso e Gilmar de sanções dos Estados Unidos e fazer gesto ao Supremo. Aí a nota falava que Eduardo passou a receber apelos, né, para isolar o ministro e fazer uma sinalização aos outros membros da corte, na busca de construir uma trégua, além de dar tempo para os ministros adotarem novas posturas. Né? Vai escalando aos poucos. O deputado admitiu fazer o gesto, mas destacou aliados que não abrem mão de 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Anistia ampla e restrita para Bolsonaro, seus aliados condenados, investigados pelo Rio de Janeiro. Nem precisa falar isso. Anistia ampla e restrita para todo mundo. Anistia. Primeiro ponto, anistia. Segundo, o ministro na corte não dá mais. Os outros 10, Eduardo até de boa. Ele não dá mais de jeito nenhum. Já cruzou todas as linhas. E o compromisso de uma eleição de 2026 com voto impresso e auditável. Magistrados apontam que, olha essa frase final, as pessoas brigaram tanto numa matéria extremamente interessante. O parágrafo final, e no que eu digo para vocês, conheçam os jornalistas. A Bela Megali conhece muito bem o judiciário, está sempre em contato com eles. Magistrados apontam que nenhuma das 3 medidas conta com o apoio da maioria. Bom, uma coisa é falar que não conta com o apoio de ninguém. O que não tem apoio, mas já tá, não conta com o apoio da maioria. Isso é hoje. Não sei, com o passar do tempo, às vezes a maioria pode mudar de ideia. Então, assim, já tem uma minoria na corte que, enfim, acha que essas ideias podem florescer? Existe uma minoria que enxerga isso? Seria a minoria de quê, nesse momento? Só o Mendonça? 2? O Cássio? 3? O Fux? Não sei. Mas a maioria, por hora, não é por favor, né? Então já existe uma minoria. Já existe uma minoria. E aí você relembra ao longo da semana, né? Aquela ordem de vender a ideia que existe uma unanimidade, que a corte está unida. E parece que não está tão unida assim, né? Aí foi um pega pra capar. Todo mundo reclamando. Aqui um exemplo pra vocês, né? Eduardo estragou tudo. Não vai ter mais a Magnitsky. Aí eu vou dar play aqui na fala do próprio Paulo Figueiredo, que parece que essa menina, ela não consegue entender muito. Ela talvez não tenha interpretação de texto muito boa. Aí você julga aí pelo que o Paulo Figueiredo falou. Escute só. Advogo, e tem uma notícia na Bela Megali agora há pouco, que é verdadeira, que Eduardo e eu temos advogado para que, por enquanto, seja sancionado apenas Alexandre de Moraes. Você vê, né? O Paulo Figueiredo fala, a notícia da Bela Megali é verdadeira. O nosso pleito, vamos ver se vai ser atendido. Por enquanto, nesse primeiro momento. Essas são as informações que eu tenho. Tic, tac. Talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Talvez. Muitas vezes não nos atendem. Um exemplo foram as tarifas que não estavam no nosso plano original, mas hoje, hashtag, viva as tarifas, não acertou, mas não era o plano original que a gente tinha. E agora, meu pedido, nosso pedido, o pedido do Eduardo meu, é que comecem apenas pelo Alexandre. Depois passe pelo Gonet, Barroso, Gilmar, e aí o Mota, Davi Alcolumbre, familiares, etc. À medida que for sendo analisado, que eles continuarem dando sustentação às violações de direitos humanos ocorridas por parte do Alexandre, e se neguem a cumprir o dever deles constitucionais, né? Enquanto eles se posicionarem como apoiadores e cúmplices do Alexandre, devem sofrer sanções. Mas há uma última chance de arrependimento. Era basicamente isso. Enfim, foi o suficiente aí para nossa grande tropa intergaláctica, dar todo aquele chilique padrão, que vocês já sabem, né? Eduardo isso, Paulo Figueiredo aquilo outro. O Mafinha até explicou, né? De novo. Eu acompanho esse assunto das sanções desde o começo, sempre soube que elas eram destinadas a você sabe quem, nunca aos outros ministros. Os outros foram a ideia do governo Trump, que é uma máquina de destruição. Sinto até tristeza ao ter que explicar a obviedade de que o motivo principal aqui não é lavar a alma de nós, guerreiros do sofá, mas sim libertar os inocentes e presos políticos. Isso fica muito mais fácil se apenas o imperador sofrer essa sanção absurda, que acaba com a vida da pessoa. Ao ver as repercussões de perto, os outros, por sobrevivência, vão acabar dando um jeitinho brasileiro de resolver tudo. É tão óbvio isso.